Olá a todos, eu sou Herbert Gonçalves para o portal New Blender Web CG Tuts e a partir de agora nós estaremos dando início ao nosso curso NBW ZBrush 4.0, onde eu vou começar falando um pouco acerca do software e de suas principais aplicações. Vamos falar também sobre alguns conceitos, começar a conhecer a interface do programa e formas de navegação. Posteriormente, eu vou tentar acertar então com alguns profissionais de ZBrush a criação de workshops para complementar então o nosso treinamento Ultimate ZBrush. Pois, como eu escrevi na nossa seção de ZBrush, no nosso portal, a intenção é disponibilizar o maior número possível de informações para que você tenha condições então de progredir com o programa e se destacar no ramo da computação gráfica. O ideal também seria que você já possuísse ao menos conhecimentos básicos acerca de ferramentas 2D e 3D, para que pudéssemos então lidar de uma forma mais específica com o programa. Porém, eu estarei tecendo alguns breves comentários sobre alguns conceitos que são fundamentais para que você compreenda então o funcionamento do ZBrush, que é uma ferramenta onde você poderá trabalhar com 2D, 2.5D e 3D, embora seja mais conhecida como ferramenta 3D de escultura digital. As ferramentas 2D do ZBrush podem ser utilizadas então para a criação de arte conceitual e as ferramentas 3D são normalmente utilizadas para a produção de esculturas digitais para criar então modelos de alta resolução, onde você poderá trabalhar com milhões de polígonos. O mesmo é utilizado em filmes, jogos e animações, sendo empregado então por empresas de ponta como Electronic Arts. O ZBrush utiliza níveis dinâmicos de resolução para permitir a escultores fazer alterações globais ou locais para os seus modelos. O ZBrush ganhou então grande destaque por ser capaz de esculpir detalhes de alta frequência que tradicionalmente eram pintados então em mapas de relevo. Os detalhes da malha resultante podem ser então exportados como mapas normais para serem utilizados em versões low poly do mesmo modelo. Ele também pode ser exportado como um mapa de deslocamento, embora nesse caso a versão inferior poly geralmente requer então mais resolução. Uma vez concluído o modelo 3D, ele poderá ser projetado ao fundo, tornando-se então uma imagem 2.5D, sobre a qual poderemos então adicionar alguns efeitos. O ZBrush oferece ainda integração com o Autodesk Maya, Autodesk 3ds Max, Cinema 4D e Modo. Bem, eu acho que o passo inicial é não tratar então o ZBrush como você faria com qualquer outro programa 3D, pois o ZBrush não tem uma viewport e câmera. O que ele tem então é uma tela 2.5D. Então você não vai estar olhando para um mundo tridimensional e limitado através então de uma câmera virtual, onde você estaria livre para se mover ao redor da sua cena. Isso é algo que você deve ter em mente. Tal como um software 2D, como o Photoshop, por exemplo, a tela do ZBrush tem dimensões, porém suas medidas não são dadas então em pixels, e sim em pixels, o que possibilita que esta tela possa conter então elementos 2D, 2.5D e 3D. Nesse caso, então, a sua melhor aposta é tratá-lo então como um programa de pintura, como o Photoshop, onde será possível então realizar uma pintura com profundidade. Quando você trabalha com um programa 2D, ele utiliza pixels, que guardam então duas referências, uma em relação à sua cor e uma em relação à sua posição. Por outro lado, cada pixel no ZBrush contém referência à sua posição, cor, profundidade, iluminação e outras informações relevantes. Bem, para que fique claro a diferença então entre uma tela 2D, uma 3D View e uma tela 2.5D, eu vou estar utilizando então dois outros programas. Primeiro nós vamos então ver um pouco do espaço 3D dentro da cena padrão do Blender 2.63. Depois nós vamos passar então ao Photoshop CS5 para falarmos um pouco sobre telas 2D. Observe que no Blender nós temos então uma grid, que é este plano seccionado que serve de referência no espaço 3D. A maioria dos programas 3D, então, como o Maya, por exemplo, possui uma grid como esta. Ao centro da grid, nós temos então selecionado o nosso cubo, que serve de base de modelagem poligonal. Nós temos ainda na cena uma lâmpada e uma câmera. Observe que a nossa cena então pode ser vista a partir de um ponto no espaço, assim como você também poderá observar então a sua cena a partir do enquadramento então de uma câmera, o que não é possível então no ZBrush. No ZBrush você não vai contar com uma câmera, você vai sempre observar então a sua cena, como nós estamos agora, a partir de um ponto no espaço. Bem, para que fique mais visível então eu vou estar maximizando aqui a nossa 3D View. Vamos também ocultar então esta barra à nossa esquerda
Nós ficamos então apenas com a nossa cena 3D. Observe que no Blender, rolando o scroll do mouse, você então pode aplicar um zoom à sua cena. E você pode se afastar dessa grid então infinitamente, assim como ultrapassá-la e ir então em direção ao infinito. Você também pode manipular este objeto, passando ele para a parte de baixo da grid ou para a parte de cima. Como nós veremos, você pode utilizar uma grid no ZBrush, porém você não pode fazer esse tipo de manipulação, passar o objeto para um lado ou para o outro lado da sua grid. Uma coisa também que não é possível você fazer dentro do ZBrush é você ter então uma visão de oclusão, onde você vai observar então por entre o objeto, vendo a sua parte de trás. Como nós podemos observar agora, você pode ver então os elementos que constituem este cubo através dele, ou seja, ele vai ter então uma transparência. Observe que neste caso nosso cubo então ele é formado pela união de vértices, que são esses pontos então que você tem no espaço, na extremidade então de cada face. A união destes pontos então geram arestas, que estão em destaque agora na cor branca, e a união dessas arestas então formam as faces. E a união dessas faces todas então, elas acabam por formar o nosso elemento geométrico. A partir deste cubo então, manipulando os seus elementos, vértices, faces e arestas, você iria então dar início à sua modelagem então, gerando elementos mais complexos. Beleza? Agora nós vamos passar então a falar um pouco sobre telas 2D a partir então do Photoshop CS5. Bem, aqui nós estamos então no Photoshop CS5 e nós temos então uma imagem de uma cabeça então que foi esculpida a partir do ZBrush. Observe que nós poderemos aplicar zoom então a esta imagem, e à medida que você vai aproximando então a imagem, você passa então a perceber os pixels que compõem a mesma. Você também poderá então movimentar esta sua tela na vertical ou na horizontal. Isto então é o tipo de manipulação que você vai poder fazer com uma tela 2D. Dentro do ZBrush você poderá também então manipular a sua tela na vertical ou na horizontal. Aqui, para que fique mais parecido com o que você vai se deparar no ZBrush, eu preenchi então uma camada inferior na mesma cor então do fundo. Então no ZBrush você também vai poder fazer este tipo de movimentação com a sua tela. Bem, aqui nós estamos então de volta ao ZBrush. Eu vou abrir um projeto então, projeto demo, para que você possa então observar as diferenças e as semelhanças então entre uma 3D View, uma tela 2D, para que você possa então compreender o que vem a ser uma tela 2.5D, que é esta que nós temos então dentro do ambiente do ZBrush. Observe que ao lado da nossa tela nós temos então esta barra. Através desta barra então você vai poder estar utilizando opções de navegação em 2D e em 3D. Onde você tem Scroll, caso você posicione então o cursor do mouse sobre este ícone, pressione mesmo e mantenha ele pressionado, você irá então movimentar a sua tela. Observe que a movimentação que você tem é a mesma aquela então que nós fizemos há pouco no Photoshop CS5. Quando você deixa a tela fora de enquadramento, caso você queira então, conforme estava ao iniciar o projeto, você clica então neste ícone atual, que ela vai ser então novamente centralizada. O ícone abaixo de atual, ele então reduz a visualização da sua tela, que fica até mais fácil para você comprovar então esta movimentação. Vamos deixar novamente fora de centro, você clica em atual e você novamente então centraliza a sua tela. Onde você tem então zoom, você também deve posicionar o cursor do mouse sobre o mesmo, manter ele pressionado. Se você move o mouse em uma direção, você aproxima e na outra você afasta. Observe que aproximando, você vai ter uma perda de qualidade então da imagem, assim como
ocorreu quando nós aplicamos então o zoom dentro do Photoshop. Ou seja, quando você está trabalhando com as suas ferramentas de navegação 2D, então, você vai ter o mesmo tipo de movimentação então que você teria se estivesse trabalhando no Photoshop. Bem, agora nós vamos falar então sobre as opções então de navegação em 3D. Observe que aqui é apenas para que você compreenda então a diferença entre uma tela 2D, uma tela 2.5D e uma 3D View. Mais adiante então no nosso curso eu vou estar falando especificamente sobre navegação. Na parte inferior então desta barra lateral, você tem a opção Move. Se você posicionar o cursor do mouse sobre a mesma, pressionar o botão esquerdo do mouse e manter ele pressionado, você então movimenta a sua cena. Como você pode observar, você movimenta a cena, porém você não movimenta o fundo, que é uma movimentação 3D, diferente então daquela outra movimentação onde você move toda a tela. Se você optar então por Rotate, da mesma maneira, pressionando o botão esquerdo do mouse sobre ele e clicando, você gira então o seu objeto em qualquer direção. Pode parecer aqui com a movimentação que nós vimos dentro da 3D View do Blender, porém você não consegue levar então esta imagem ao infinito, você não consegue ir adiante, passar pelo seu objeto e ir em direção ao infinito. Observe que quando nós utilizamos o botão Scale, você pressiona também o botão do mouse sobre ele. Se você mantém o botão esquerdo pressionado e arrasta para um lado, você afasta. Você movimenta para o outro, você aproxima. E note que neste caso, então, você não vai ter a perda de qualidade da sua imagem, como ocorre então quando você está utilizando então o zoom nas ferramentas de navegação 2D. A opção Frame, ela serve exatamente da mesma forma que serve então a ferramenta atual, na 2D. Por exemplo, aqui eu vou levar o nosso objeto, afastá-lo, para você novamente posicionar ele, conforme iniciou então o seu projeto, você pressiona Frame, que você aproxima ele. Observe também que quando nós passamos então o mouse por sobre o nosso objeto, você tem então estes círculos em vermelho, você observa então como ele detecta a profundidade do nosso objeto. Isto é possível então graças à tecnologia então utilizada pelos pixels. Outra coisa interessante de ressaltar aqui é um dos motivos pelo qual então o ZBrush consegue então trabalhar com milhões de polígonos. No caso, a parte de trás do nosso objeto que nós não estamos visualizando agora, ela então é como se ela fosse deletada da cena. Ela não é considerada, logo não existe então o cálculo da parte posterior desta imagem. Desta maneira então há uma economia de processamento. Quando você gira o objeto, a parte que não está visível, que é da frente agora, então ela passa a não ser considerada. E com isso, como eu disse, então você acaba economizando processamento e obtendo então condições de trabalhar com maior número de polígonos. Como eu disse também, você não pode visualizar por entre então o nosso objeto. Você não vai conseguir colocar então uma transparência nele de forma a observar a geometria da parte posterior do objeto. A única coisa que você pode fazer então é observar essa malha por diferentes ângulos, então, mas você não pode observar então por entre a mesma de forma então a ver os polígonos que compõem então a parte posterior do mesmo. Beleza? Bem, para continuarmos falando então sobre o programa, nós vamos reiniciar o mesmo. Para isso você vem então até o menu Preferências, escolhe então Init ZBrush, vai abrir esta janela e você confirma com sim. Você então vai reiniciar a partir então da sua interface default. Bem, agora nós vamos começar a falar um pouco sobre a interface do programa, também à medida que nós formos avançando então no conteúdo, eu vou sempre que possível então tecendo comentários também acerca do funcionamento do mesmo. Caso você não esteja visualizando então
esta barra na sua parte inferior, que é a Lightbox. Você pode clicar então neste botão ou optar então pela tecla de atalho, que neste caso seria a tecla referente então à vírgula. Na parte superior do programa, nós temos então a nossa barra de títulos, onde à esquerda você tem o nome do programa e a versão. Ao centro é onde ficará localizado então o nome do seu documento. Nós temos então um botão escrito menus, Show Read Menus. Observe que nós temos uma barra de menus que está então em ordem alfabética, iniciando por Alpha, Brush, Color, de tal forma que geralmente nós temos então a primeira opção de uma barra de menus como sendo File. Neste caso, como está então em ordem alfabética, a primeira será Alpha. A File vai estar então bem mais adiante. Ao clicar neste botão então menus, você habilita ou desabilita a visualização então destes menus. Observe também que quando você habilita ou desabilita a visualização destes menus, você acaba então influenciando na aparência da sua interface. Logo, esta barra que você tem à direita então da sua tela acaba por revelar um elemento que fica na parte inferior da mesma. Observe que quando clicar em menu então, este elemento ele acaba por ficar oculto. Beleza? Bem, este próximo botão se relaciona então a scripts, não iremos abordar o mesmo. Estes dois próximos botões então servem para você alterar as cores da sua interface. Você pode clicar no ícone da direita então e avançando, o nome dessa configuração de cores vai estar na parte esquerda do programa e clicando no outro ícone então você vai retroagindo. No caso nós vamos deixar a nossa interface conforme então a interface padrão mesmo que nós iniciamos. Os dois próximos ícones eles funcionam da mesma forma então que os anteriores, só que ao invés de você modificar as cores da interface, você vai modificar então a disposição de suas ferramentas, painéis, alternando então por entre interfaces pré-configuradas dentro então do ambiente do ZBrush. Nós vamos deixar também a nossa interface padrão. Este ícone do cadeado serve para bloquear esta interface. O próximo ícone serve então para minimizar. Este outro para ajustar o tamanho da janela então do programa. E este em formato de X serve então para nós fecharmos o ZBrush. Bem, como nós vimos na parte inferior desta barra lateral, nós temos então um ícone escondido. Logo, para nós abordarmos a Top Shelf, que é essa barra que fica então abaixo dos menus, existe a necessidade de nós trabalharmos então com os divisores, que são então estes símbolos que ficam localizados à direita da tela, à esquerda e na parte inferior. Ao clicar com o botão esquerdo do mouse sobre estes ícones, então você aumenta ou reduz então a área da sua interface. Nós vamos então clicar no divisor direito para reduzir então aquele espaço e com isso vamos revelar toda a nossa Top Shelf. A Top Shelf contém então os atalhos para as principais configurações de brushes e ZTools. Esta área inclui todos os elementos que você precisa em uma base regular para trabalhar em seu modelo ou pintura. O modo de edição, que é o Edit, o modo de pintura, que é o Draw, as funções Move, Scale e Rotate, os modos mRGB, RGB, M, ZADD, ZSub, ZCut e os seus respectivos controles de intensidade e os controles Focal Shift e Draw Size do pincel, além então do acesso ao Master Projection, Lightbox e Kick Sect. Ao clicar então aqui no divisor, então, o correto seria então que a nossa Lightbox também ficasse totalmente revelada, como aconteceu então na Top Shelf. Quando ocorrer então isto, você pode clicar em Lightbox e novamente então que você vai ter ela então totalmente visível ao longo da sua interface. A Lightbox funciona então como uma biblioteca onde você tem acesso a diversos recursos: Project, documentos, tools, brushes, materiais, texturas, alfas e assim sucessivamente. Quando você posiciona o cursor do mouse entre estes textos então de opção e as suas pastas,
Mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado e arrasta, você pode então ter acesso a todo o conteúdo da sua Lightbox. Ou você pode vir aqui no final, você vê que nós temos aqui um traço, 2, 3. Quando você clica em 2, então você vai ter ela disposta em 2 colunas. Quando clica em 3 colunas, que não foi ativado, em 3 colunas, então, e assim sucessivamente, para você então dispor da melhor maneira de navegar através então dos recursos da Lightbox. Quando nós iniciamos então o programa, por padrão, você já vai ter selecionado então uma ferramenta do tipo então 2.5D e o modo então Draw selecionado. Desta forma, se você clicar com o botão esquerdo do mouse sobre a tela e arrastar, você vai então dar origem a um elemento 2.5D. Bem, aqui eu vou pressionar então Ctrl Z para desfazer isso então. À direita nós temos então o nosso painel de ferramentas. Vou clicar uma vez sobre o mesmo e você tem acesso então a esta caixa. Aqui nós temos acesso então a ferramentas 3D e aqui a ferramentas 2.5D. Vou selecionar então este elemento. E quando você tem então selecionado uma ferramenta do tipo 3D, quando você clica dentro da tela, mantém o botão esquerdo do mouse pressionado e arrasta, você dá origem então a este elemento. Se eu clicar novamente, estando no modo Draw, o que ocorre é que eu vou criar outro elemento e assim sucessivamente. Botão dá aqui Ctrl Z, Ctrl Z e Ctrl Z. Depois que você criou então o seu elemento 3D, para você poder editar o mesmo, você deve então ir diretamente ao modo Edit, antes de fazer então qualquer coisa. Então vou fazer o elemento e já vou direto ao modo Edit. Uma vez que passamos então ao modo de edição, não vai ocorrer então de quando você clicar com o botão esquerdo do mouse dentro da área então do seu elemento, você está criando outros objetos, como ocorreria então caso você estivesse apenas com o Draw selecionado. Como você observa, quando você clica, você tem então esta mensagem dizendo que você tem que converter então este elemento num polymesh. Para fazer isso então, basta você vir até o seu painel de ferramentas então e clicar em Make Polymesh. Desta forma, quando você clicar novamente, você vai poder editar o seu elemento. Se ocorrer o que está acontecendo aqui, às vezes essa versão 4 então, ela tem esse bug. O que você faz? Você aperta Ctrl S e cancela. Então você vai em Make Polymesh, que como você vê então você já vai poder editar o seu objeto. Estando nessa situação então, você já vai também poder então fazer uso das ferramentas de navegação 3D. Ou seja, você vai poder rotacionar o seu objeto, escalar o mesmo, movimentar. Se por acaso você desmarcar então o modo Edit, você vai voltar ao modo Draw e aqui então você não vai poder mais fazer uso das suas ferramentas 3D. Ou seja, aquele seu objeto ele vai se tornar então um objeto dentro de uma cena 2.5. Você não vai mais poder então editar ele. Toda vez que você clicar, você vai estar criando então um novo objeto. Você poderá então estar utilizando diversos tipos então de ferramentas 2.5D para criar então elementos e acrescentar então eles à sua obra. Beleza? Observe que nessa situação você não pode voltar então ao modo de edição. Porém, se você clicar novamente nas suas ferramentas, selecionar outra ferramenta 3D, inserir ela a cena, você pode então novamente voltar ao modo de edição. Porém, nessa situação você vai poder apenas editar esta última ferramenta que você inseriu na cena. Vamos voltar ao modo, novamente, modo Draw. Vamos colocar outro elemento, mais outro elemento. Como vocês viram, nós colocamos 2. Ao passar ao modo de edição, você só vai poder então manipular o último objeto que você inseriu na cena então. Beleza? Também, como você deve ter percebido então,
Estando no modo Edit, você pode fazer uso tanto das ferramentas de navegação em 2D quanto das ferramentas de navegação em 3D. Porém, estando apenas no modo Draw, você não poderá então utilizar as ferramentas de movimentação 3D, apenas as de movimentação então 2D. Bem pessoal, a ideia inicial aqui era apresentar a interface, já falar um pouco sobre navegação, porém o vídeo já está ficando um pouco demasiado longo, então nós vamos prosseguir na próxima aula então, conhecendo mais a interface e dando tempo então nós vamos falar também sobre a navegação, beleza? Um grande abraço a todos então e até a próxima.